Olá a todos, vamos para a segunda parte do nosso exercício, né? E aí nessa segunda parte eu deixei para que a gente verificasse a flambagem lateral com torção. E aí para ilustrar melhor o procedimento que a gente vai fazer, né? Com relação à flambagem lateral com torção, eu quero só lembrar a vocês que nós temos aqui três trechos, né? Destravados na nossa viga, que são aqui os trechos AC, CE e EP, né? Cada trecho desse tem um comprimento destravado específico, né? O trecho AC tem um comprimento destravado de 3 metros, o trecho CE tem um trecho destravado de 4 metros e o trecho EB tem um comprimento destravado de 5 metros. Então, se a gente for aqui para o diagrama de momento fletor, né? Diagrama de momento fletor, a gente vai ver que cada trecho desse tem um diagrama específico, né, dos esforços internos ali de flexão, certo? Então, o trecho EC, CE e EB, cada um deles tem um diagrama de momento fletor específico, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa verificação, começando pelo trecho EB. É aquele último trecho da nossa viga que tem um comprimento de 5 metros, né? De 5 metros. Então, se eu pegar aqui o comprimento destravado de 500 centímetros e dividir pelo raio de giração do meu perfil em relação ao eixo Y, eu vou obter uma esbeltez com relação à flambagem lateral com torção de 70,85 aproximadamente, né? E aí, se vocês forem lá na tabela G.1, né, com relação aos perfis I, fleitindo em relação ao eixo de maior inércia, para a flambagem lateral com torção, vocês vão ver que o lambda P, certo? O lambda P vale 1,76 da raiz quadrada do módulo elastado pela tensão de escoamento do aço, ou seja, 42,07. Então, a minha esbeltez lambda é maior do que lambda P. Isso significa que o nosso perfil tem uma esbeltez que faz com que ele sofra, né, a flambagem lateral com torção, tendo em vista que lambda é maior do que lambda P. Mas aí eu preciso determinar quem é o lambda R, né? O lambda R, para a gente saber se o nosso perfil está dentro do regime inelástico ou na flambagem elástica, certo? O lambda R, como vocês podem ver lá nas notas da tabela G.1, é igual a 1,38 da raiz quadrada da inércia em relação ao eixo Y, que a gente já determinou, vezes a inércia torção, que a gente já determinou também, né? A constante de empenamento está aqui, nós determinamos no início do exercício, então só para relembrar aqui, ó, a constante de empenamento valia, a constante de empenamento do nosso perfil I soldado, né? Vale 3,34, né? 3,34 vezes 10 a sexta centímetros a sexta, né? Centímetros a sexta. E a inércia torção do meu perfil vale 47,17. Por sua vez, o raio de giração em relação ao eixo Y é de 7,06 centímetros. Então, se eu operar essas variáveis, né, dentro dessa nossa equação, a gente vai obter o lambda R igual a 111,59. Então, significa que a minha esbeltez do trecho EB está entre lambda P e lambda R, né? Entre lambda P e lambda R. Ou seja, nós temos aí uma flambagem inelástica, né? Ou o nosso material ali, o aço, está tendo ali o comportamento elastoplástico dele, certo? Para que a gente determine, então, a resistência com relação à flambagem lateral com torção desse nosso perfil, eu preciso determinar quem é o nosso fator de modificação para o diagrama de momento fletor, né, para o trecho EB. O diagrama de momento fletor no trecho EB, né, ele é um triângulo decrescente, é uma função linear decrescente de E para B, né, de E para B. Nesse trecho aqui, né, nesse trecho, nós temos ali um comprimento destravado, em que a mesa superior comprimida está travada somente nas extremidades, E e B,
E aí, nesse trecho, o momento fletor máximo é igual a 534,7, né? E aí, portanto, você já deve lembrar que o CB, para esse trecho EB, né? O CB vai ser determinado por meio dessa equação, né? Por meio dessa equação em que a gente tem aqui 12,5 vezes o momento fletor máximo, dividido por 2,5 vezes o momento fletor máximo, mais 3 vezes o momento fletor a um quarto do momento fletor, aliás, a um quarto do comprimento destravado de 5 metros, mais 4mb, onde mb é o momento fletor na seção intermediária do nosso trecho destravado, e mc é o momento fletor solicitante de cálculo na seção a 3 quartos do nosso comprimento destravado. Então, ó, como nós temos aqui uma função linear com zero aqui na extremidade B, né? E 534,7 aqui no ponto E. Então, o meu momento fletor máximo vale 534,7. O momento fletor MA é um quarto desse valor aqui, ó, um quarto, né? É só fazer semelhança de triângulos. O momento fletor na metade do vão é metade do momento fletor máximo. E o momento fletor a 3 quartos do vão é exatamente 3 quartos do momento fletor máximo, né? Obviamente que a gente tem sorte disso aqui acontecer, porque o nosso diagrama de momento fletor nesse trecho destravado é um triângulo, né? A geometria dele aí acompanha aí a geometria de um triângulo. Então, a gente pode fazer uso desse artifício de cálculo para determinar os momentos fletores MA, MB e MC no trecho destravado EB, né? Então, substituindo aqui, ó, e lembrando que o RM é igual a 1 quando nós temos aí seções com dupla simetria, então o meu CB vai ser igual a 1,67. Vejam que a norma coloca que o CB, embora seja dado por essa equação, né, ele não pode, em hipótese alguma, ser maior do que 3. Como ele deu 1,67, então significa que essa verificação está ok. O meu CB é menor do que 3, tá? Então, com isso, eu posso determinar quem é o nosso momento fletor crítico. O meu momento fletor crítico é igual a CB vezes π ao quadrado vezes o módulo da elasticidade vezes a inércia em relação ao eixo Y dividido pelo comprimento destravado EB ao quadrado, né, que multiplica a raiz quadrada da constante de empenamento dividida pela inércia em relação ao eixo Y vezes 1 mais 0,039 vezes a inércia torção, vezes o comprimento destravado EB ao quadrado, dividido pela constante de empenamento. Então, aplicando aqui o meu CB igual a 1,67 e as demais propriedades que a gente já tinha calculado anteriormente, o meu momento fletor crítico vai ser de 1925,08 kN vezes metro, né? Só que vejam só, apesar de eu ter calculado aqui o meu momento fletor crítico, né, a gente não vai utilizar ele na nossa equação, certo? Na nossa resolução do exercício. Por quê? Porque a minha esbeltez do meu trecho destravado EB é maior do que λp e menor do que λr, né? E aí, nessa situação aqui, a norma coloca que o momento fletor resistente com relação à flambagem lateral com torção, especificamente aqui para o trecho EB, é igual a essa equação que está aqui, a nossa interpolação linear entre a flambagem elástica e o escoamento, né, a plastificação total da nossa seção, né? Obviamente que o CB eu já determinei, igual a 1,67, né? Nós já sabemos que é o momento fletor que provoca plastificação total da seção, a gente determinou no vídeo anterior, mas só para lembrar, ó, o momento fletor que provoca plastificação total da minha seção é 797,78 kN vezes metro, né? Então, vejam aqui, ó. Para esse trecho EB, aplicando essa equação, nós obtemos que o momento fletor resistente de cálculo com relação à flambagem lateral com torção é de 1026,22 kN/metro. Bom, no trecho EB, bom, eu ainda tenho que fazer uma verificação, que é o seguinte, a norma coloca que o momento fletor resistente de cálculo
com relação à flambagem lateral com torção, embora seja dada por essa equação, uma dessas três equações, em hipótese alguma, deve ser maior do que o momento de plastificação dividido por gama A1, né? Momento de plastificação dividido por gama A1. Então, o menor desses dois valores aqui, ó, 1026,22, né? Que foi o obtido para o trecho EB. E MPL dividido por gama A1 é igual a, deixa eu colocar aqui em quilonewton vezes metro, quilonewton vezes metro. Então, ó, vejam só, o momento fletor de plastificação total dividido por gama 1 dá 725. Então, significa que o meu momento fletor resistente de cálculo para a flambagem lateral com torção, né, segundo essa equação aqui que a gente utilizou, é maior do que o momento de plastificação dividido por gama A1. Maior do que ele. Então, significa que eu tenho que limitar a minha resistência na flambagem lateral com torção a 725,25, ou seja, o menor desses dois valores que estão aqui apresentados, né? O menor desses dois valores. Vamos agora para o trecho CE, que é o trecho central da nossa viga. O trecho central, ele apresenta ali um vão de 400 centímetros, né? Uma esbeltez, portanto, de 56,68. E aí, aplicando aqui, ó, nós já sabemos que o lambda P vale 42, que o lambda R vale 111, né, que a gente já determinou no item passado. Então, novamente, a gente sabe aqui que eu estou dentro do regime inelástico, né? O meu lambda é maior do que lambda P e menor do que lambda R, certo? Nesse trecho aqui, ó, o meu diagrama de momento fletor, comparado com o trecho EB, né, que a gente fez anteriormente, esse trecho aqui ele tem um diagrama de momento fletor mais, vamos dizer assim, mais uniforme, né, mais uniforme. Se vocês pegarem a variação que nós temos aqui, ó, de 622,4 para 534,7 em 4 metros, é uma variação bem menor do que de 534,7 para 0 em 5 metros. Então, é de se esperar aqui que aquela minha constante CB, né, o meu fator de modificação para o diagrama de momento fletor não uniforme, se aproxime mais de 1, né, se aproxime mais de 1, em comparação ao trecho anterior que a gente acabou de fazer. Então, nesse trecho aqui, o meu momento fletor máximo vale 622,4, o momento fletor a 1/4 do vão a partir da extremidade esquerda desse nosso trecho destravado, né, fazendo aqui semelhança de triângulos, né, é igual a 556,63, né, 556,63 kNm. O momento fletor na metade do comprimento destravado é de 578,55. E o momento fletor na extremidade C, aliás, na seção C, que é a seção a 3/4 do comprimento destravado, no caso aqui eu estou me referindo da esquerda para a direita, é igual a 600,48 kNm, né? Então, a gente tem aqui o momento fletor máximo, MA, MB e MC, para o trecho CE, né, que a gente está verificando, esse trecho central aqui. Portanto, o meu CB para esse trecho vai ser igual a 1,06, né, aproximadamente. Então, vejam que ele foi bem próximo de 1, né? Bem próximo de 1, justamente porque nós temos aí uma pequena variação nos valores do diagrama de momento fletor nesse trecho EB, tá bom? Então, aliás, EB não, né? CE. Então, deixa eu corrigir aqui. Trecho CE. Trecho CE. Eu calculei aqui o momento fletor crítico, embora ele não seja necessário, já que a nossa flambagem é uma flambagem ali inelástica, ou seja, o momento fletor resistente para a flambagem lateral com torção do trecho CE vai ser dado novamente por essa equação que está aqui, certo? E aí, substituindo o momento fletor de plastificação total da seção, o momento fletor referente ao início da plastificação da minha seção, a esbeltez do meu trecho CE, o valor de lambda P e o valor de lambda R, a gente obtém aqui que o momento fletor resistente com relação à flambagem lateral com torção do trecho CE é igual a 709,65, né?
Novamente, eu tenho que comparar esse valor com o valor referente à plastificação da seção, né? A plastificação total da seção. A gente sempre tem que fazer essa verificação quando se tratar de flambagem lateral com torção, conforme vocês podem ver na norma, né? Então, vejam só. O momento fletor resistente com relação à flambagem lateral com torção do trecho CE é menor do que o momento fletor resistente referente à plastificação total da minha seção. Então, para o trecho CE, o momento fletor resistente de cálculo é igual a 709,65, né? 0,65. Eu vou deixar o trecho inicial aqui, ó, que vai do ponto E até o ponto C, para vocês verificarem, né? Para vocês verificarem. Mas eu já vou adiantando que ele não é um trecho tão crítico, né? Ele não é um trecho tão crítico. Por quê? Porque ele tem um comprimento destravado menor do que os demais, né? Menor do que os demais. E o valor da constante, fator modificação, aliás, o valor, né, do CB referente ali ao fator de modificação para o diagrama de momento fletor não uniforme, para esse trecho aqui, vai ser bem maior do que aliás, vai ser bem maior do que os outros dois trechos. Por quê? Porque nós temos aqui uma variação bem maior de momento fletor em um trecho de somente 3 metros de comprimento. Então, esse trecho aqui tende a ter uma resistência com relação à flambagem lateral com torção maior do que os outros dois trechos. Então, ele não é um trecho crítico. Por isso, eu não vou apresentar aqui a resolução dele, mas eu deixo a cargo de vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês me enviam um e-mail ou deixem aí no chat com relação à resolução desse trecho aliás, do trecho A para o ponto com relação ao trecho A ao ponto C, tá bom? Vale lembrar o seguinte, esses meus momentos fletores resistentes de cálculo, eles dizem ali a resistência com relação à flambagem lateral com torção para cada um daqueles trechos destravados, tá? Então, quando eu digo aqui que o momento fletor resistente de cálculo do trecho EB é igual a 725,26, né, kN, então significa que eu tenho que comparar para esse trecho aqui, né, quem é o momento fletor solicitante máximo que eu tenho, que é 534,7, né, 534,7. Então, para o trecho EB, o momento fletor solicitante de cálculo é igual a 534,7, enquanto que o momento fletor resistente de cálculo é igual a 725,26 kN. Então, significa que nesse trecho EB, nós não temos problemas com relação à flambagem lateral com torção. Mas se eu for agora para o trecho, CE, tá bom? Para o trecho CE, o momento fletor máximo é de 622,4, né, para o trecho CE, enquanto que o momento fletor resistente de cálculo para esse trecho é de 709. Então, novamente, o momento fletor resistente de cálculo para esse trecho é maior do que o momento fletor solicitante de cálculo para esse trecho. Então, no trecho CE, eu não vou ter ali problemas com relação ao estado limite último referente à flambagem lateral com torção. Aí fica a cargo de vocês verificarem o trecho AC, né? O trecho inicial da nossa viga, que tem um comprimento destravado de 3 metros. Mas eu já vou adiantando para vocês que ele não é um trecho crítico em comparação ao trecho CE e do trecho EB, tá bom? Com relação à validade da análise elástica, né, nós vimos lá na videoaula que o momento fletor resistente de cálculo, né, de acordo com a NBR 8800, deve ser menor do que 1,5 do WX, né, que é o módulo elástico à flexão em relação ao eixo X, vezes a tensão de escoamento dividido por gama A1, certo? Por que tem que ser menor do que esse valor? Para que a gente possa dizer, né, com toda certeza, que os resultados da análise estrutural são válidos, né, tendo em vista que quando a gente faz ali uma análise estrutural linear, a gente está admitindo que o material ainda não atingiu as tensões de escoamento, né, e isso pode ser encarado como verdade se a gente admitir
se a gente considerar se a gente fizer essa consideração aqui da NBR 8800. Então, o momento fletor resistente de cálculo referente a essa equação daria 987,28 kNm, né? 987,28 kNm. E aí vocês podem observar que ao longo de toda a nossa viga, né? Ao longo de toda a nossa viga, o momento fletor solicitante de cálculo em nenhuma seção ultrapassa esse valor, tá? Nenhuma seção da nossa viga tem ali um momento fletor solicitante de cálculo maior do que 987,28, ou seja, a nossa análise linear elástica, né, admitindo ali que os nossos materiais estão trabalhando ainda dentro do regime linear, ela é válida, tá bom? Ela é válida, certo? Então, com isso, nós encerramos a segunda parte do nosso exercício e, consequentemente, o exercício como um todo, tá bom? Fica aí para vocês, para que vocês verifiquem a flambagem lateral com torção, sugerindo aí novos perfis nessa nossa viga, tá? No exemplo 2, que a gente vai tratar nos próximos vídeos, eu vou trazer novas condições de travamento lateral para as vigas que a gente vai verificar, de maneira a gente utilizar outras condições, né, outras equações para o fator de modificação CB, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Peço que vocês revisem o exercício, né? Façam suas anotações e retirem suas dúvidas, pessoal. Abraço a todos e fiquem com Deus.